Voltamos e neste bloco vamos conferir mais dicas sobre a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Olha, o melhor método para se estudar literatura é, obviamente, lendo os clássicos da literatura, quer seja na forma de verso, quer seja na forma de prosa, tá? Então, esta literatura clássica, né, de um Machado de Assis, de um José de Alencar, de um Castro Alves, né, um Gregório de Matos, um Cruz e Souza, ou caindo já para, digamos assim, a vertente moderna, né, de um Mário de Andrade, de um Graciliano Ramos, de um Jorge Amado, de uma Raquel, né, um Guimarães Rosa. Esses autores, eles são sempre fundamentais na prova do Enem, eles aparecem na prova do Enem, tá? Então, estudar os clássicos é a melhor forma de a gente estar atento, né, estar precavido para a prova de literatura. Obviamente que os contemporâneos também têm uma presença, mas os clássicos, a frequência é bem maior. Em termos de tema, aí depende da escola literária, do autor em que a questão se contempla. Por exemplo, o Barroco acaba, de um modo geral, privilegiando a questão do catolicismo, da religiosidade cristã, mais pela representação, quando a gente fala o catolicismo, por conta das representações, tanto imagéticas quanto poéticas também, tá? Quando a gente vai para o romantismo, aí os sentimentos, de um modo geral, tá certo? Os grandes temas é a saudade, o amor, como sendo, né, a vertente primordial. Quando você vai para o realismo, aí você tem a queixa social, a denúncia social, né? E assim por diante, depende de qual período estético a gente se refere para fazer o recorte do tema mais específico naquele período. O principal conteúdo de toda a linha de tempo da literatura é o modernismo. Sem dúvida nenhuma, o modernismo aparece com maior incidência. Tá? O modernismo desde a semana de 22 até a pós-modernidade, até os dias de agora. Agora, a literatura tradicional, tá? Ela não pode ser menosprezada. Entre a literatura tradicional, o realismo, né? Realismo, naturalismo, romantismo, são, assim, também muito frequentes. E chegou a hora de conversarmos sobre a redação. Para alguns ela é um bicho de 7 cabeças, já outros escrevem tranquilamente. Mas hoje em dia quase todo mundo usa abreviações na escrita. Por isso é importante ficar atento para não levar o internetês para a prova. KD, VC, TBM, ADD. Bom, se eu fosse ficar falando aqui quantas palavras a gente abrevia nas conversas via internet, eu ficaria até amanhã, porque a lista é enorme. Você que é mais jovem, com certeza já usou algumas dessas linguagens para comunicar com seus amigos nas redes sociais. Pois é, os avanços tecnológicos deram espaço a esse novo tipo de comunicação, o internetês. Mas o que é essa tal de linguagem internetês? De uma maneira geral, a gente compreende que o famoso internetês, ele veio a, de certa forma, contribuir por ser uma ferramenta, um instrumento a mais de comunicação que facilita, por uma série de motivos, a interação entre as pessoas. O estudo da linguística hoje já compreende também que a língua não é um monolito, ela é muito pelo contrário, é algo plural, né? No caso da língua portuguesa, é mais correto a gente falar de línguas portuguesas, e o internetês veio a somar-se a isso. Mas quando a gente vai para o campo da linguagem formal, como por exemplo, a linguagem que é exigida na produção de texto em um vestibular, aí as coisas se complicam um pouco, porque, embora a língua seja plural, você tem que saber escolher o registro adequado para cada situação. E a gente percebe que hoje a superexposição dos jovens ao internetês e exatamente a ausência de outras fontes de leitura e de informação mais canônicas, mais formais e tradicionais, elas estão ausentes. Então isso acaba por projetar nos textos determinados vícios que aí sim prejudicam o desempenho do aluno. O professor disse que esse tipo de linguagem mais informal pode ser usado no dia a dia, mas na hora de produzir um texto de redação, a coisa fica séria. No dia a dia ele é saudável, como conversação informal ele é saudável. Ele também não é novo. Assim, o ser humano ele sempre criou maneiras alternativas de se comunicar. Então, uma ferramenta que
uma vez utilizada, por exemplo, para você se comunicar com uma pessoa que está distante, para você se comunicar de uma maneira mais rápida também, um pouco mais sucinta com uma determinada pessoa, ela é de extrema utilidade. Mas é preciso que as escolas, as instituições de ensino aqui no Brasil criem essa consciência de que todo falante ele é poliglota dentro da própria língua. Então o problema é uma espécie de monoglotismo. Se teclar demais e se esquecer de outras possibilidades de comunicação também, mas, como eu disse, né, mais formais, que são aquelas que caracterizam pessoas que tiveram, né, o privilégio de ter acesso à escola, por exemplo. O pré-vestibulando João Vitor deseja passar para um dos cursos mais concorridos, Medicina. Ele é um entre os jovens que mais utilizam o internetês, mas diz que na hora de produzir um texto de redação, a linguagem muda. Eu acho que hoje em dia é normal a gente usar as gírias, né, na internet, só que tem que ficar atento na hora da redação, fazer o rascunho, né, porque caso aconteça de você usar, você poder consertar quando for passar para a folha oficial. Na internet, o João tem toda a facilidade de se comunicar. Mas quando pega na caneta para produzir um texto, olha só o que acontece. A maior dificuldade para mim, eu acho que é organizar as ideias na redação. E não é só o João não, viu? O Caio também aderiu a esse estilo, digamos que descolado, de usar a linguagem na internet. Mas e quando o assunto é fazer uma redação? Na internet a gente costuma usar muito, até a mesma abreviação de palavras, mas durante o texto eu não uso gírias não. Só a linguagem formal mesmo. Eu tenho a dificuldade principalmente na hora de iniciar o texto e na hora de concluir. Então, se você vai prestar vestibular ou fizer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o professor tem algumas dicas. Não seria radical em dizer que o aluno deveria cortar essas possibilidades de comunicação modernas e alternativas, mas pelo menos mesclar, e no momento de formação dele, nessa reta final, principalmente agora para o Enem, ele priorizar a leitura dos textos formais, porque é essa modalidade linguística, esse registro linguístico que vai ser cobrado por ele na prova. Então ele tem que, como inundar, deixar os seus olhos, né, seu cérebro, sua percepção se inundar com essa modalidade da língua que a gente vê aí nas revistas semanais, nos jornais, nos bons sites também na internet, muitas vezes oralmente também nos bons filmes, nos bons documentários, nos telejornais. Ele tem que adentrar esse universo, absorver o máximo possível para ele ir preparado, né, para a prova. O Mundo Universitário de hoje está chegando ao fim. Quem quiser rever as dicas, pode procurar no nosso canal no YouTube. Você também pode enviar sugestões e críticas para nosso e-mail. E não esqueça, nós temos encontro marcado semana que vem. Um bom Enem a todos e tchau, tchau!